Nós vamos ministrar uma adoração. E enquanto nós estávamos ministrando ela, antes dessa ministração, o Senhor me mostrou algo. E enquanto nós cantávamos Em Tuas Águas, eu vi um rio fluindo neste lugar. E então o Espírito Santo pediu para que eu olhasse para a igreja. E eu comecei a olhar. E eu via que a água, ela se aproximava. E ela fazia pequenas ondas, pequenas ondulações. E elas voltavam. E as águas, elas seguem um movimento. Existe uma corrente que leva elas para um lugar. E então o Espírito disse: as águas, elas estão tentando avançar, mas muitos não querem que ela os alcance. Por isso que elas recuam. Mas as águas não param de se movimentar, elas não param de tentar alcançar. E eu quero que você seja desprendido nessa noite. E eu oro para que você seja desprendido agora. Que você deixe e permita que essas águas cheguem e alcancem você. São águas que curam, águas que transformam. O Espírito é Criador. O Espírito é Criador. Quando a terra era sem forma e vazia, e não existia nada, o Espírito pairava sobre ela e sobre a face das águas. Mas quando a terra foi cheia dos filhos de Deus, o Espírito desceu, não para pairar, mas para habitar. E essas águas que estão aqui hoje, elas não querem pairar, elas querem habitar. Então, em nome de Jesus, se você ainda está preso, se você ainda está preso em situações, em pensamentos, em acusações, seja livre agora. E enquanto nós ministrarmos o ministério de dança, as meninas, elas vão começar a carregar essas águas, e vocês vão começar a ministrar entre a igreja livremente. E eu libero agora sobre vocês o Espírito da profecia. Eu libero agora uma visão profética. Quando vocês começarem a dançar, vocês vão ver as águas, e vocês vão carregar essas águas, as pessoas desse lugar. Recebam agora a visão profética. Recebam agora uma unção profética. Vocês não vão dançar simplesmente, vocês vão ser profetas agora, detentoras de água, detentoras de água, detentoras de água. Prepare-se, igreja. As águas vão começar a fluir neste lugar. Vem, Espírito. Comece a carga. Águas, águas, em tuas águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. Comece a receber, comece a receber. Agora, agora,
do Espírito, águas do Espírito, águas do Espírito. Quero contemplar tua presença. Águas. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai inundando. Águas, águas que renovam, águas que purificam, águas que ressuscitam, águas que transformam. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. Vem mais. Teu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas. Aleluia. Quero mergulhar Nós cremos em Ti. mais fundo. Nós cremos no Teu poder. Contemplar tua presença. Nós cremos. É o meu lugar. Nada vai me separar. Ei. Xarabassude. Corvoxurinema. Rebarabassuri coro de barabaxi. Carodoroboxuri cantere. Chore de rabassuri. Vai recebendo águas. Vai recebendo águas que vão limpando, que vão tirando toda a sujeira, águas que vão desobstruindo. Hey! Espírito, 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 Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Toca-nos, toca-nos com poder. Toca-nos, toca-nos com poder. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Comece a manifestar o Espírito Santo na tua vida. Chorou. Uma das provas que o Espírito Santo habita o nosso coração, uma das provas que o Espírito Santo mora dentro de nós, uma evidência incontestável do Espírito em nós, é a oração em línguas. A oração em línguas não é só um estilo pentecostal. A oração em línguas não é algo desenvolvido pela igreja pentecostal. A oração em línguas é a manifestação do Espírito que habita os nossos corações. A
A oração em línguas é uma ferramenta de guerra, uma arma poderosa em Deus. A oração em línguas é uma oração que faz você orar de verdade, faz você orar de fato. A oração em línguas, ela não é manipuladora, porque ela não prende a sua mente. Quando você ora em línguas, a sua mente fica livre, você consegue pensar normalmente. Então não é uma manipulação. E a oração em línguas é uma oração que o diabo não pode entender. Quando eu oro em línguas, é uma oração que só Deus, só o céu entende. É por isso que nós também não entendemos a oração em línguas, porque se nós entendermos, nós iremos pensar, e quando nós pensamos, o diabo descobre. A oração em línguas é algo totalmente espiritual, e foi dada para todos aqueles que confessam Jesus, recebem o Espírito e podem e devem orar em outras línguas. Então, rapidamente eu quero chamar, se existe alguém no nosso meio que ainda não ora em línguas, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo e quer ser batizado, sai do seu lugar, vem rapidinho, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Se tem alguém que não ora em línguas ainda, se você não ora e quer orar, quer receber o batismo, vem, sai do seu lugar e vem, que nós vamos orar com você. Pode vir, não tenha medo, não tenha vergonha, é algo do Espírito, aleluia. Fique aqui. Se há mais alguém que ainda não ora em línguas, fala: eu quero ser batizado no Espírito, eu quero orar em línguas. Venha, não tem medo, é um presente de Deus para você. Rei Shaborocou, Sheba Surianda e Canta. Continue orando em línguas, igreja. Continue. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência em falar em outras línguas. Agora mesmo eu recebo
Aleluia! Levante em línguas. Aleluia! Hey! Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Aleluia! Vem algumas irmãs aqui, abracem elas. Vem algum jovem, abraça esse jovem aqui. Fique com elas aqui um pouco. Vem algum jovem abraçar esse irmão. Fique com ele aqui. Isso, ministre com elas. Ministrem, orem em línguas junto. Orem em línguas junto. Orem em línguas junto. Ajudem elas a desenvolver. Vai orando em línguas. Levante as suas mãos, igreja. Há poder! Há poder neste lugar! Hey! Aleluia! Bendito seja! Bendito seja! Bendito seja o teu nome, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, que faz todas as coisas, que faz todas as coisas. Bendito é o Senhor. Aleluia. 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 Oh! Calabashuria de Govra. Ei, cantarás. Sharamai. Aleluia. Toma o seu lugar. Fique à vontade. Pode continuar mais um pouquinho. Pode deixar. São bebezinhas, né? Deixa elas fluir um pouquinho mais. Aleluia. Quantos estiveram conosco sexta-feira? Aleluia. Quantos estiveram ontem? Oh, glória. Quantos não vieram na sexta e não vieram ontem? Fique tranquilo. Há uma porção de Deus para você hoje. Há algo do Senhor, amém? Ah, não pode. Obrigado. Você não, você fica aí. Rapidinho eu quero falar. Nós falamos sobre 3 pontos: o receber, o conhecer e o se mover em Deus. E queridos, quando nós nos convertemos, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, 3 fases principais começam a acontecer em nossa vida, em transformação pelo Espírito. Quando você levanta a sua mão para Jesus, você começa a ser transformado. E você recebe o Espírito Santo. E assim como elas foram batizadas e oraram em línguas. Sexta-feira tivemos pessoas que foram batizadas. Ontem também, tua filha linda. E hoje
é uma evidência do Espírito Santo, é uma prova de que Ele mora dentro de nós. E a oração em línguas é algo importantíssimo. É uma ferramenta de oração, de intercessão, de guerra. É uma arma que o cristão tem. Então, queridos, por isso que a oração em línguas, ela não é algo para um ou para outro. A oração em línguas, ela faz parte da armadura do crente. A oração em línguas, ela é uma arma que todo crente precisa ter. E nós falamos sobre o conhecer a Deus. Falamos que muitos estudam sobre Deus, muitos falam sobre Deus, mas nem todos conhecem a Deus. Conhecer fala de intimidade, de estar perto, de estar junto, de caminhar, saber quem é. Você não dá atenção para quem você não conhece. Conhecer é você se entregar, é confiar. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós confiamos nele. E confiança se aumenta conforme as experiências. Nós falamos aqui que a fé, ela só é executada na vida do crente quando ele começa a experimentar o poder de Deus. Quando eu começo a ter experiências com Deus, a minha fé se torna algo tocável, algo palpável. Porque que nós cremos, mas não cremos de fato. O próprio Senhor Jesus falou: porque vistes, crestes. Felizes são aqueles que não viram e vão crer, que não verão e crerão. E nós cremos, queridos, mas quando nós experimentamos, quando algo acontece, a nossa fé, ela desenvolve. E você prova que aquilo que você está acreditando é verdadeiro. E conhecer a Deus é experimentar Deus. Quantos têm experimentado o Senhor aqui nesses dias? E eu quero convidar você, quando você for embora, durante essa semana, mastigue, relembre, repasse o que você viveu aqui nesses dias. Poxa, como Deus me tocou. Nossa, eu ouvi a voz de Deus mesmo. Sabe que às vezes no meio do mover, no meio da unção, né, a gente cai, a gente recebe o poder de Deus e aquele monte de coisa acontece e nós não prestamos atenção nos detalhes que ocorreram. Mas quando você para e começa a pensar no que aconteceu, você vai começar a lembrar de detalhes. Poxa, realmente naquele momento eu ouvi algo me tocou mesmo, eu senti algo. Sabe, queridos, algum tempo atrás nós ministramos um evento lá em Jundiaí que chama Pordal, para os juniores. E naquele evento nós estava uma unção tão grande. Eu nunca vi tanto junior assim tomado por Deus. Tomados, eles estavam tomados. E eu comecei a liberar visões. E aquele pordal ficou marcado pelo leão. O leão, ele chegou desde o primeiro dia e ficou até o final. Vocês estavam lá? Estavam. E o leão ficou passeando lá. E ele ficou andando pelo evento. E ele vinha, ele tocava nos juniores. E queridos, eu estava ministrando e eu via o leão passando. E ele se esfregava assim nos juniores. E ele batia o rabo nos juniores. Ele sacudia a juba nos juniores. E então eu comecei a liberar essa visão para eles. Falei, queridos juniores, o leão está nesse lugar. E de repente, eu ministrando, eu vi um junior fazendo assim. E ele estava ali acariciando o leão, vendo.
Depois uma testemunha de uma juniora que chegou. E contou o testemunho que ela chegou na casa dela. E quando ela chegou na casa dela, ela estava preocupada com a avó. Porque ela estava participando do evento e a avó estava em casa. E ela estava preocupada com a avó. E quando ela chegou no sábado de manhã, que nós ministramos sexta, sábado de manhã e sábado à noite, acho que foi isso. E aí quando acabou a ministração da manhã, ela foi embora para poder se preparar para vir voltar à noite. E quando ela foi sair para vir, ela falou para a avó dela assim: vovó, fica tranquila, não fica preocupada não, porque o leão está aqui te protegendo. E sabe o que a vovó dela respondeu? Eu sei, filha, ele está aqui mesmo. Deus compartilhando uma visão. E queridos, tão lindo. E toda vez que eu vejo ele, eu sinto no meu espírito que é o meu último dia de vida. Toda vez que ele aparece, eu falo assim: eu acho que é hoje que eu vou. E nós precisamos experimentar. Eu sei que eu contando isso aqui, então você fala assim: o Ginaldo é maluco. Que negócio é esse de ver leão? Que conversa é essa? Mas eu falo para você, experimenta para você ver. Experiências espirituais nós contamos talvez para gerar uma expectativa de você falar: poxa, eu queria tanto ter uma experiência parecida ou igual a essa. Mas com a mente não dá para você entender. Uma vez nós tivemos uma vigília antes de um evento lá em Itupeva, e nós estávamos lá ministrando, e de repente o cavaleiro chegou, Jesus montado no cavalo, e eu vi ele, e eu falei para o Rafa, Rafa, fecha a porta, estávamos lá no CREI, e os jovens ali tomados por Deus, falei: Rafa, fecha essa porta, porque o cavaleiro vai entrar. E o Rafa fechou a porta, eu falei: Rafa, segura essa porta aí, espera eu liberar a palavra profética para você abrir ela. E gente, sem brincadeira, ele ficava segurando a porta assim, a porta tentando abrir sozinha, e não estava ventando, não tinha ninguém puxando para lá dentro de fora, e ele segurava e olhava para mim, tipo, quem dizia: vai logo. E quando eu liberei a palavra profética, eu falei: agora. Aquele agora que vocês conhecem. O Rafa, ele voou para o lado, as portas se abriram, e o cavaleiro entrou. Queridos, aquilo foi poderoso. E depois que terminou aquela unção, nós estamos já no final, e aí eu estava ali finalizando, terminando, de repente uma jovem levanta, toda, acho que alguém caiu em cima dela, machucou ela. E as meninas trouxeram ela perto de mim. E quando ela levantou a blusa, tinha um corte da espada do Espírito. Fisicamente, um vergão de uma espada. Ela falou assim: ele me cortou e curou a minha alma. Jovens, outros que estavam ali, sentindo o cheiro de cavalo. Reginaldo, cheira aqui, cara, está cheirando cavalo, velho. E não sou eu que estou fedendo, não. Um cheiro, um perfume. Experiências. Há muitos anos atrás, nós fizemos um evento aqui. O RCM. Você estava? Você é velho, bicho. E queridos, e os jovens naquela época estavam batendo fora do pino, sabe? Sabe quando está fora, descompassado? E Deus me deu uma direção. Deus falou assim: como é que faz para algo que está fora do tempo voltar no tempo? Está batendo fora, como é que faz? Eu falei assim: desliga e liga de novo.
para que eu fui falar isso? Deus falou, muito bem, desliga eles. E liga eles de novo, para que eles possam bater junto comigo. Eu não sei, tinha mais algum jovem que estava aqui? Vocês morreram. Eles morreram por 10 segundos. Todos. Quando nós falamos que o coração pare, 10 segundos, parecia um holocausto aqui de corpo. 10 segundos, eles voltaram, batendo exatamente igual o coração de Deus. Houve cura. E o mesmo Rafa, que sofreu na porta, eu peguei meu discípulo, né? Eu só punha ele em fogueira. Ele estava aqui, encostado aqui, ó, perto dessa parede. E quando nós liberamos a palavra para que o coração parasse, ele encostou, ele caiu com a cabeça na parede. Ele ficou só apoiado com a cabeça. 10 segundos depois, ele deu um espirro, ele fez... Olhou para mim e falou assim, você é maluco! E foi tomado pelo Espírito. Aquele dia houve conserto. Experiências que são marcas. Nós falamos sobre isso. Falamos sobre se mover no Espírito. Se mover no Espírito é reproduzir os passos de Jesus. Se mover no Espírito é fazer aquilo que eu quero. É fazer aquilo que Ele quer. É obedecer ao Senhor. Sabe, queridos, toda a direção que você recebe da sua liderança, dos seus pastores, dos seus líderes, muitas vezes nós não entendemos algumas delas, mas nós temos que fazer por causa do Senhor, obedecemos por causa do Senhor. A palavra de Deus fala que tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente não concorda, mas quem se move em Deus e segue os passos de Jesus, faz. Jesus chegou no momento da vida dele, e que ele teve que falar para o Senhor, Pai, está muito difícil, se for possível, passa de mim, se for possível, muda esse final, se for possível, vamos tentar achar uma outra alternativa de resolver esse final. Nem que eu tenha que ficar aqui na terra para sempre, mas se for possível, vamos mudar o final. Mas Jesus se movia em Deus, e na mesma hora ele diz, contudo, eu vou te obedecer, sendo difícil ou não, eu vou te obedecer. E Jesus foi para a cruz, e a Bíblia diz que ele foi recebido em glória. Em glória. E queridos, eu quero só te falar algumas coisas hoje a respeito do agir do Espírito. O que nós estamos vivendo aqui são movimentos do Espírito. O Espírito está agindo, convencendo, trabalhando, transformando, coisas que você vai colher para o resto da sua vida. O que você está vivendo aqui nesses dias, você vai colher por muito tempo. E quanto mais você plantar, quanto mais você buscar, quanto mais você conhecer, mais você vai se mover, mais Ele vai agir em você. E falando sobre o agir de Deus, nós temos 3 batismos.
aonde o Senhor age sobre nós. O primeiro deles é o batismo do Pai. Porque mesmo Ele sendo um, Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo Ele sendo um, Ele se divide em três, para que nós possamos receber tudo. Porque se Ele vier de uma vez só, a gente não aguenta. Mas o Senhor, Ele tem o cuidado em manifestar o Pai em nós. Depois Ele vem e manifesta o Filho. E depois Ele vem e manifesta o Espírito. E nós assim podemos absorver tudo que Ele tem, em toda a sua totalidade. E o batismo do Pai, nós podemos falar sobre o batismo nas águas, que é um batismo de salvação. Todo aquele que crer e for batizado será. Esse é o batismo do Pai. Por que o Pai enviou Jesus? Para nos salvar. O batismo do Pai é um batismo de salvação. O batismo do Pai, Ele tira a pessoa do estado de morte e traz ela de volta para o estado de vida. O batismo do Pai é a reconciliação de Deus com o homem. É a restauração da aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus naquele momento traça um plano de salvação. Então toda vez que alguém é salvo, toda vez que alguém aceita Jesus, toda vez que alguém desce as águas, nós estamos falando do batismo do Pai. Essa pessoa está sendo reintegrada à família. Ela está sendo reconsiderada como filho. O batismo do Pai é um batismo que nos traz a identidade de filhos. Sem o batismo do Pai, nós somos apenas criaturas. Essa conversa que todo mundo é filho de Deus, não é bíblico. Todo mundo é criatura de Deus. Filho só é quem tem pai. Você só se torna filho de Deus quando Ele se torna o seu pai. E Deus só se torna seu pai quando você o reconhece como pai. E o primeiro batismo é o batismo de pai. Depois nós temos o segundo, que é o batismo do filho, que é o batismo simbolizado como batismo no Espírito, mas não o do Espírito Santo. O batismo do filho é o batismo de arrependimento, de transformação, de mudança de mente, de alinhamento. O batismo do filho é o batismo onde você se rende, aonde você se entrega, aonde você diz: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. O batismo do filho é um batismo onde você abre mão das suas vontades para seguir os passos de Jesus. O batismo do filho é o batismo daquele que deixou o céu, deixou toda a sua glória, veio para a terra, se humilhou, se esvaziou, viveu entre nós. O batismo do filho é um batismo onde você se coloca diante do Pai como servo. Jesus, Filho de Deus, e muitas vezes Ele se refere ao Deus Pai
como ele sendo filho, mas muitas vezes Jesus se refere a Deus Pai como ele sendo servo de Deus. E ele diz assim: o filho faz o que vê o pai fazendo. Ele está falando de obediência, ele está falando de seguir ordens do pai, mas como um servo. E o batismo do filho nos fala sobre ser servos, sobre servirmos ao Senhor. Quando eu entendo que eu preciso fazer algo por Jesus, por que nós entramos no ministério? Por que nós começamos a servir na igreja? Por que nós queremos, surge em nós um desejo de fazer algo dentro da casa de Deus? Porque você foi batizado no batismo do Filho. E o Filho serve. E nós precisamos entender, queridos, o batismo do Filho nos coloca numa condição de aprendizado. Quando nós somos batizados com o batismo do Filho, nós começamos a aprender, nós começamos a crescer, a desenvolver, a nos tornarmos maduros. E o batismo do Filho é um batismo, assim como o conhecer, que nós falamos ontem, é algo que você precisa estar sempre passando por ele. O batismo do Pai é um só, assim como o receber do Espírito é uma vez só. O batismo do Pai é uma vez só. Eu aceito Jesus uma vez só. Ah, mas eu não posso aceitar Jesus de novo? Pode, você pode vir toda semana, que se quiser, levanta a mão para Jesus. Mas o que vale é a primeira vez. Sabe, queridos, eu não consigo acreditar. Ninguém vai conseguir me convencer de que quando uma pessoa levanta a mão para Jesus, ela não sabe o que ela está fazendo. Talvez na mente, na alma não, mas o Espírito Santo convenceu ela. Ele convence. E quando uma pessoa levanta a mão para Jesus, sabe o que significa? Ela não sabe disso. Você também não sabe. Vou te falar agora o que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Talvez você não saiba disso. Quando a pessoa levanta a mão para Jesus e vem aqui para fazer a oração de entrega, ela está ouvindo a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Porque o Espírito Santo convence e fala assim: vai lá, recebe o Filho, eu vou mudar a sua vida. E o Espírito Santo começa a falar com a pessoa, começa a convencer ela, e de repente ela levanta a mão e vem para frente e aceita Jesus. Esse é o batismo do Pai, é uma vez só. E depois disso, ela vai começar a ser batizada no Filho, que vai começar a desenvolver uma vida cristã, ler a Bíblia, buscar a Deus, começar a conhecer as coisas do Senhor. Esse é o batismo do Filho. E o terceiro batismo é o batismo do Espírito, que é simbolizado pelo fogo, pelas revelações, pelos dons. O batismo do Filho traz o ensino para que você possa se tornar um bom filho. Mas o batismo do Espírito faz de você um bom guerreiro. O batismo do Espírito torna você alguém apto a vestir armaduras espirituais, a vestir dons, a se mover em dons. O batismo do Espírito é um batismo que manifesta a glória. Não é só o testemunho. O batismo do Filho traz testemunho.
Mas o batismo do Espírito manifesta a glória. O batismo do Espírito, do Filho, traz a atenção das pessoas para você e fala: poxa, você mudou mesmo, você está diferente, você está falando diferente, está agindo diferente. Quem não tem entendimento fala: nossa, você tem uma aura diferente. Quem já ouviu isso de alguém? Fala: nossa, você tem uma aura diferente assim, uma luz, você é uma pessoa iluminada. Tem crente que amarra, tem quem fala: está amarrado, não está amarrado nada, irmão. Recebe isso, eu tenho mesmo, eu tenho a luz de Cristo, eu tenho uma aura, eu tenho a glória, a aura é glória, a aura é glória. A gente entende que é glória, a pessoa entende que é aura, então você releva, traduz a palavra. Quando alguém fala assim: nossa, você é diferente, parece que você, não sei, eu me sinto bem perto de você. Você tem que dar uma cutucadinha no Espírito Santo e falar: Espírito Santo é nós. Espírito Santo, ela está percebendo que você está aqui. Sabe, queridos, o batismo do Filho, ele atrai a atenção das pessoas no externo. O sorriso diferente, o brilho diferente, o jeito de falar. Mas o batismo do Espírito, ele atrai a glória, a presença de Deus. Fala: cara, não sei porquê, mas eu não sei, eu estou com vontade de contar minha vida para você. Alguém já teve experiência de não conhecer, de repente senta alguém do seu lado e começa a contar a vida dela? Do nada? Alguém já viveu essa experiência? Você vai saber por que ela está contando tudo isso? Né? Até você se estranha. Aí você fala: é verdade, o Espírito Santo, meu Deus. Sabe, queridos, às vezes nós falamos: eu não sei como evangelizar. Se você tem o batismo do Espírito, não precisa evangelizar. Só senta lá na praça, fica sentado orando em línguas, deixa o Espírito fazer. Pode ser que alguém fique demoniado, mas você vai ter que expulsar. Sabe, queridos, o batismo do Espírito, ele manifesta a glória de Deus através da sua vida. O mundo vai ficar conhecido, o mundo vai conhecer Jesus através de nós. Deus podia mandar anjos, Deus podia mandar Jesus de novo, mandar outro, mas não, Ele resolveu manifestar o Espírito dele em nós e mandar a gente mesmo. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas e se eles não me ouvirem? Lembra de Moisés? Ah, mas se eles não derem atenção? Sabe, queridos, Moisés recebeu os 3 batismos nessa conversa que ele teve com Deus. Deus chega e fala assim: Moisés, eu te escolhi, eu quero que você vá lá libertar o meu povo. Batismo do Pai. Você é meu filho, eles são meus filhos, e eu como pai quero os meus filhos comigo. Aí Deus derrama um batismo de pai no Moisés. Não funcionou. Moisés era duro na queda. Ah, Senhor, mas esse povo, eu não sei falar. Aí ele faz o batismo de filho, né? Não, Moisés, eu vou trazer o Arão vai ser tua voz, e você vai ser por Deus. Olha, eu vou estar com você, eu vou te dar direções, eu vou fazer alguns milagres, vai acontecer coisas. E Moisés não quis. E aí Deus teve que vir com o batismo do Espírito nele. Deus fala para ele assim: quem que fez você? Quem que abre a boca? Não é em teu nome que você vai, é em nome do grande eu sou. E quando Deus derrama o batismo do Espírito em Moisés, aí Moisés muda. O batismo do fogo, o batismo do Espírito, é o fogo renovador que move as nossas vidas para viver coisas que nós jamais
poderíamos viver sem Ele. E para nós encerrarmos essa noite, esse seminário, que se nós fôssemos falar tudo, nós teríamos que ter seminário toda semana. Tinha que ter um seminário só para falar em línguas, um seminário só para falar dos dons. Mas você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Dependa dele, querido. Para de depender só de você mesmo. Para de tentar resolver as coisas do seu jeito. Faz do jeito dele. Do jeito dele é melhor. Viva uma vida do Espírito. Se você ainda não tem o batismo do Espírito, busque o batismo do Espírito. Receba o fogo do Espírito sobre a tua vida. Para que você possa viver experiências marcantes. Porque muitas vezes são as experiências que vão manter você firme. Nós falamos isso aqui sexta e sábado. Sabe, queridos, tem dia que a Bíblia não é suficiente. Tem dia que a gente vai ler e não vai acontecer nada. A Bíblia não é suficiente. E aí você põe pregação para ouvir. Aquelas pregação que parece que vem do céu. Só falta o pastor falar o teu nome lá no YouTube. Está ouvindo aí? E mesmo assim você continua fechado. Mas quando o Espírito fala, é impossível não dar atenção. Porque quando Ele fala, Ele pega a gente por dentro. Porque Ele te conhece por dentro. Por mais, queridos, que nós sejamos espirituais, nós sempre vamos olhar as pessoas por fora. Só o Espírito consegue te ver por dentro. E o Espírito te conhece. Eu convido você a desistir. Desista de viver do seu jeito. E se renda ao Espírito. Viva pelo Espírito. Viva por Ele. Tem um versículo da palavra de Deus que fala assim: em Ti vivemos e por Ti nos movemos. Viva nele, se mova por Ele. Não faça nada sem a direção dEle. Queridos, depois que Moisés foi batizado no fogo, o tratamento dele com Deus mudou, a conversa dele com Deus mudou. Pode subir, gente. Depois que Moisés foi batizado no fogo, a conversa dele com Deus mudou. Deus chega para ele e fala assim: Moisés, sobe com o povo, sobe com eles, eu vou mandar um anjo à sua frente, abrindo caminho para vocês. Sabe o que o Moisés batizado, se fosse o Moisés sem batismo, ele ia falar assim: tá bom, um anjo, tá bom, é melhor que nada, melhor que sozinho. Você vai mandar um anjo? Então tá bom. Vai ser um anjo pelo menos grandão para proteger a gente. Mas o Moisés batizado no fogo, sabe o que ele fala? Está na Bíblia, gente, lá em Êxodo. Sabe o que o Moisés batizado no fogo fala?
não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Eu não quero o anjo, eu só vou se o Senhor for, porque eu conheço o fogo, eu fui batizado no fogo. Não me faça sair deste lugar, se o Senhor não for comigo. E quem é batizado no fogo, sabe qual é a resposta que recebe de Deus? Eu irei, a minha presença irá com vocês. E sabe quem é batizado no fogo faz? Já que o Senhor está querendo, eu quero ver a tua glória. Se é para ir, então vamos com tudo. E queridos, eu tenho para mim, na minha loucura do meu evangelho, na Bíblia segundo o Reginaldo, que quando Moisés fala assim, mostra-me a tua glória, Deus olha e fala assim, epa, eu exagerei no fogo, tem muito fogo nesse homem, tem fogo demais nele, gente. Eu imagino, né, Deus olhando para Jesus lá no céu, Jesus estava lá ainda, não tinha vindo para a terra, ele olha para Jesus, Jesus faz assim para ele. Ele olha para o Espírito Santo fala, né, como eu já ministrei aqui, ele olha para o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo está? Preparado para ir. Gente, o Espírito Santo sempre está preparado. Ele olha para Jesus faz assim para ele, né? A cruz fez isso. Ele olha para o Espírito está assim. Pode? E Deus, o Pai, ele olha para Jesus já está rasgando as vestes, já está se humilhando, porque Jesus é assim. O Espírito já está começando a flutuar. E aí Deus fala assim, ninguém pode ver a minha glória sem que morra. Aí Jesus olha e fala, oh pai. O Espírito, ele dá aquela murchadinha, dá aquela tremidinha, mas ele não sai da posição. Sabe que o Espírito não sai da posição? Porque o Espírito, segundo a palavra, conhece as profundezas de Deus. E o Espírito sabe que Deus vai deixar acontecer. E aí o Pai, ele é o Pai, gente. Quantas vezes, jovens, você pediu algo para o seu pai e ele falou não. Aí passa 2 minutos e ele fala, vem cá, filho. Em casa a gente brinca, né? O Miguel e Chico fala assim, ô pai, eu falo não. Ele fala, como não? Você nem sabe o que é. Eu falo, mas já é não. Eu já estou adiantado, é não. Aí ele fala o que é. Eu falo, tá bom, pode ir. Aí o pai fala assim, homem nenhum vai ver minha glória e vai ficar vivo. O Espírito dá uma paradinha e fala assim, eu te conheço, eu sei que esse negócio aí que vai morrer, eu sei. Fica de pé. Tem que ser de pé. Vou até tomar água aqui agora. Deixa eu já te dar uma direção. A hora que eu terminar a ilustração, eu quero que você que entendesse a ilustração, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. E nós vamos liberar a glória de Deus sobre a tua vida, amém? Então vai preparando teu coração aí. E Deus lá, com o seu trono, com o seu cajado, com a sua autoridade, todo o céu em silêncio. Os anciãos já estão jogando a coroa já. Porque eles já sabem que vai acontecer alguma coisa. Eles já começam a adorar e jogar as coroas diante do Senhor. Os querubins já começam a bater asa. Os serafins já começam a declarar santo, santo, santo.
Jesus, como nosso intercessor, Ele fecha os olhos e Ele clama. E Moisés esperando, tá bom, eu morro, mas eu quero ver a tua glória, pode me matar. E o Espírito ali, eu conheço o teu coração, Pai, eu conheço as profundezas, eu sei que tem algo aí dentro. E então o Pai diz: está vendo aquela rocha? Ela tem uma fenda. Se coloca na fenda da rocha, Moisés, e eu virei, e a minha glória passará por você. E aí o Espírito, ele faz que vai vir, mas ele fala assim: opa, falta o final, tem um final aí. Ô Pai, eu te conheço, qual é o final? E o final é: depois que a minha glória passar, você, Moisés, vai me ver pelas costas. Quantos querem ver ao Senhor? Sai do seu lugar, vem para frente, vem receber a glória, vem receber a glória. Entra na fenda da rocha. Se coloca na fenda da rocha. Nessa experiência, Moisés recebeu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés recebeu nessa experiência. Ele viu a criação, ele viu a formação do homem, ele viu o jardim do Éden. O que você quer ver hoje? Qual é a glória que você quer ver hoje? Se você tiver coragem como Moisés, comece a dizer aí para ele: mostra-me a sua glória, eu quero ver. O Espírito está vindo. Ele vai batizar você com fogo. Batismo de fogo. Batismo de fogo. Receba! Batismo de fogo. Batismo de fogo. Receba! Eu sei que tens muito mais. Receba! Batismo! Batismo de fogo! Batismo de fogo! Presbíteros, líderes, vamos impor as mãos. Os líderes,